Então, eu vou pegar esse render aqui, eu vou reconstruir esse render do zero, tá? Então, eu vou começar com um arquivo novo. Obviamente que quando eu falo que eu vou reconstruir do zero, é do zero mesmo, tá? Vou começar adicionando a Suzane, que seria o que representa o meu personagem, o meu modelo, tá? Lembrando que você está fazendo personagem, é muito bom que você faça o personagem em pose. O personagem em pose, ele parece mais vivo do que um personagem estático, né? Na pose T ou na pose que você modelou, tá? Eu vou colocar uma subdivisão de superfície aqui, para ele ficar arredondado, porque isso vai ser bom para iluminação. Se você vai renderizar, cara, o uso de modificador está completamente liberado, né? Você pode usar quantos modificadores você quiser, só tem que ficar atento com o peso disso. Mas você vai renderizar uma imagem também, não tem tanto problema, tá? Mas aqui eu vou manter um subsurface só para ficar mais curvinho mesmo, para na hora que a gente vai fazer a iluminação ficar mais agradável. E vou colocar um shade smooth também, tá? Eu vou fazer o personagem como se estivesse apoiado no chão. Ou seja, isso é legal também de pensar quando estiver fazendo um render. Mesmo que não tenha movimento e tal, é legal você pensar como que a coisa funciona se ela fosse um objeto sólido, né? Então, qual que seria o ponto de apoio, como que ela existiria, tá? Outra coisa que eu vou fazer para o meu render é um fundo neutro. É bom para projeção de sombra, para entender o volume, vai parecer que a coisa também é mais física, né, um pouco mais convincente em termos de peso, tá? Então eu vou fazer um fundo curvo, né? Eu vou fazer um fundo que essa quina não fique tão evidente. Então eu vou fazer também usando a subdivisão de superfície, eu vou fazer um fundo que eu consiga manter. A gente viu essas ferramentas na aula de Hard Surface, que foi presencial, né? Mas isso aqui é basicamente o que se aprende em modelagem, né? Os cortes para controlar onde está a curva, né? Fazer isso aqui, ó. Equivalente a um fundo infinito de fotografia. Então agora eu tenho um fundo neutro. Eu vou colocar esse também com shade smooth. E na sequência eu vou adicionar uma câmera, né? Mesmo eu podendo renderizar, né, o Blender ele permite que eu tire render do que eu estou vendo aqui, né? Então você tem as opções de renderizar isso aqui, né, do jeito que eu estou vendo. Mas isso aqui respeita as configurações de render do Blender, então nada mais justo que criar um ponto de vista definitivo para isso, né? Ou seja, criar um ponto de vista que eu possa sempre recorrer a ele. E aí que entra a câmera, né? Ou seja, a câmera vai ser a minha certeza de que eu vou estar sempre tirando a imagem do mesmo ângulo ou dos mesmos ângulos, né? Sempre que eu quiser, né? Então, eu vou criar essa câmera aqui. E agora que começa a primeira parte do trabalho de render mesmo, que é a composição, tá? O primeiro trabalho do render é a composição. É tipo, como que a minha imagem ocupa o frame, né? Ou seja, como que a minha imagem ocupa o frame, né? Ela ocupa bem, ela ocupa uma diagonal, ela é muito próxima, é muito longe, né? O formato dessa composição também, né? O formato dessa composição. Então, eu vou começar pelo formato. Eu sempre acho muito interessante começar pensando qual que é a sua saída, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um print, você provavelmente vai colocar uma resolução aqui que combine com um A4, né? E pode ser tanto vertical quanto horizontal, mas vamos considerar que 2000 e, sei lá,
Vamos fazer uma proporção de 3 por 4. Vamos fazer 3000 por 4000. Então você pode fazer um render na vertical assim, né? Você pode configurar uma saída assim. E isso vai mudar como que você compõe a imagem. Ou seja, se seu modelo ele é naturalmente vertical, você vai fazer um render do modelo. E se o modelo ele é mais alto do que largo, você faz um render vertical para facilitar a sua vida na hora de compor essa imagem, é só, né, só muito bem-vindo, né? Você está facilitando a sua vida, ou seja, você está fazendo uma composição que coincide bem com o design que você está fazendo, né? Se você vai fazer, seu personagem nesse caso, né, ele é mais quadradinho, né? Eu podia fazer, opa, 300 não, 3000. Eu podia fazer a imagem quadrada mesmo, né? Porque vai preencher muito bem, né? O meu enquadramento, né? Também é interessante ver para qual mídia que você vai colocar, né? Você vai mandar isso para um Stories, você vai mandar isso para o Instagram, você vai mandar isso né? É um post for the station, você quer que as pessoas vejam no celular, você quer que elas vejam é, no notebook, né? Então isso muda um pouco a relação disso aqui. Vai ser um vídeo, vai ser uma sequência de imagens, tá? O padrão aqui do Blender é o Full HD. Não é ruim não. Não é ruim não. Se você está fazendo uma coisa que é meio cinematográfica, por exemplo, né? Você está compondo uma coisa que parece uma imagem de cinema, né? Então, a gente vai sempre trabalhar primeiro, né, o formato e depois o enquadramento, né? Ou seja, agora que eu sei o formato, eu posso pensar, tipo, aonde que a câmera está em relação ao objeto ou aonde o objeto está em relação à câmera, tá? Isso quer dizer que a minha câmera, ela pode ser tanto uma câmera alta, né, que enquadra o objeto visto de cima, ou seja, quando você faz esse tipo de tratamento, você está aumentando quem vê a imagem em relação ao objeto. Então, se você quer que o objeto pareça menor, mais fofo, mais pegável, né, se você quer, né, dar uma sensação desse tipo de realidade, então você sobe a câmera. Você quer mostrar uma coisa épica, gigantesca, grande, né? Então essa tendência é ficar mais abaixo, né? Mais abaixo que o modelo, para a relação de quem está vendo ficar inferior ao objeto, né? Isso vai dar uma sensação um pouco mais grandiosa para o modelo. Você vai estar posicionando quem olha para a imagem abaixo do objeto, né? Obviamente você pode ter também um enquadramento neutro, aonde você põe a câmera alinhada à altura do objeto, né? Então, se eu colocar minha câmera alinhada ao objeto, minha composição fica mais neutra, tá? Para ajudar nessa composição, é sempre bom configurar a câmera em termos de abertura de lente, né? Ou seja, se sua lente ela é uma lente que deforma ou se é uma lente ortográfica, né? Isso vai mudar bastante a relação de proporção do modelo, né? Sua câmera ortográfica, se a gente está fazendo, né, um portfólio de asset para jogos, você tem essa coisa de trabalhar com low poly ou com isométrico, né? Talvez você queira realmente fazer a câmera isométrica, né? A câmera isométrica, como vocês podem ver, o zoom aqui ele não afeta, né, o resultado. Então vou colocar aqui duas telas só para vocês observarem a alteração do render em relação, né? Tá vendo? A câmera, eu estou aproximando a câmera, mas nada está acontecendo aqui, né? Quando você está usando uma câmera fotográfica, a escala é o valor que você vai alterar para ajustar esse enquadramento, né? Se você estiver usando
uma câmera de perspectiva, a câmera de perspectiva, dependendo da distorção de lente dela, se você estiver muito perto do modelo, né, ele vai começar a deformar às vezes de um jeito estranho. Então você vai dar um close num personagem com uma lente de 35mm, por exemplo, que seria o nosso olho, né? Vai começar a deformar um modelo. Então seu nariz talvez fique um nariz grande, uma orelha fica muito gigante, né? Se você usa uma câmera muito, né, de profundidade de lente aqui muito curta, né? Tipo, olha o tanto que já está deformando quando chega aqui perto, né? Então, se o seu modelo é um cenário e você quer mostrar muito do enquadramento ao redor, faz sentido você abrir a lente desse tanto. Assim, você, né, tem um ângulo mais aberto de lente ou uma profundidade menor nas coisas. Lembrando que isso aqui eu posso usar tanto como ângulo, né, de visão quanto milímetros de profundidade. Tá? Em termos de ângulos de visão, eu tenho um ângulo mais aberto, né? E aí quer dizer que eu estou vendo mais as laterais. Isso é bom para render de ambiente. Se eu render é um ambiente, talvez você queira mostrar mais do ambiente. Talvez você queira uma abertura de lente alta. Se é um retrato, a nossa tendência é fechar, na verdade, o campo de visão. Então, quando a gente pega uns 50mm aqui, ó, que era o que estava antes, é uma câmera com ângulo menor. Se a gente for trocar aqui, você vai ver que é uma câmera com 40 graus de abertura só, né? E quanto mais fechado esse ângulo, mais próximo do ortográfico ele vai ficar, ou seja, menos deformado vai ficar o modelo em relação à visão, né? Então aqui eu estou eu penso melhor em milímetros, gente, foi mal. Se eu colocar aqui 88mm, por exemplo, né? E eu vou alternar aqui para perspectiva e ortográfico, você vai ver que a deformação de ortográfico para perspectiva ela é muito mínima, né? Então, ortográfico, perspectiva, né? Então, isso pode fazer alguma diferença em como, né, você está representando o objeto, né? Se você quer que ele pareça mais um objeto no mundo real ou mais um asset dentro de um jogo, por exemplo, né? Se você quer, não, eu estou fazendo assets para um jogo isométrico e eu quero renderizar eles de forma isométrica, né? Os meus assets parecem bonecos de um jogo de RPG e por isso eu quero remeter a algum jogo isométrico, né? Aqui tem as opções ainda de ajuste de shift e de clipping de visão, mas isso está explicado no outro vídeo e a gente não deve mexer demais nisso porque nosso render ele encaixa dentro dessas medidas, tá? O que eu quero passar aqui agora, né, ou seja, eu estou reconstruindo o render, o que eu quero mexer aqui agora é realmente qual o enquadramento que eu quero, o que eu quero mostrar desse modelo. Ou seja, se eu quero, agora que eu arrumei a lente, se eu quero modelo mais frontal, né? Se eu quero ele parecendo mais próximo ou mais afastado, né? Então aqui, ó, eu vou voltar para os 50mm só para ver como que fica a distorção dele, né? Talvez 88 talvez tenha sido muito. Eu vou colocar um meio termo aqui, uns 75mm. Tá? Acho que para o que eu quero tá ok, assim, né? Continua apoiado, beleza. Outras coisas que eu vou fazer aqui quando eu estiver enquadrando, né? Na minha câmera, né? Eu vou querer, na verdade, conferir as margens do meu modelo, né? Ou seja, se está dentro das margens de uma imagem. Essas margens de segurança, elas são para prevenção de corte mesmo, assim, de plástico do que contorna o monitor, pegar um pedaço da imagem,
né? Ou seja, onde é que eu vou colocar o texto se eu for colocar uma legenda, por exemplo, né? Então, isso é um jeito de medir margens. É legal ter uma margem para ação, seria a margem, né, onde informação diversa pode entrar, né? Ou seja, informação de ação, e a outra é informação de texto, né? Se eu tiver um segundo enquadramento, né, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma versão quadradinha também, né? Então eu posso criar aqui um segundo conjunto de margens para definir um espaço desse mais quadradinho para ele, né? Aliás, por causa dele, acho que eu vou fazer até um pouquinho mais para o lado. Tá. Aqui tem espaço para imagens de fundo. Isso é útil para usar como referência de composição ou de animação, né? A gente pode acrescentar uma imagem e trabalhar com ela aqui, né? E aqui tem alguns recursos de visualização de câmera, né? Os limites da câmera, né? O nome da câmera, né? A gente tem alguns controles. Mas eu estou querendo chegar nesse aqui, que é a minha margem de render em relação ao mundo, ou seja, o meu limite de câmera de verdade. Ou seja, o meu limite de câmera na real é esse aqui, ó. E eu realmente recomendo que na hora de fazer uma composição de render, vocês ponham isso aqui no valor máximo, pelo menos de vez em quando, para ver realmente qual que é a composição que você tem de imagem, ou seja, qual que é o espaço de imagem que você está criando, tá? Então eu estou ligando isso aqui só para garantir aqui. Os outros são interessantes, por exemplo, se a imagem tiver com um clipping ruim ou né, você tem como configurar, né, por exemplo, que tamanho que eu estou vendo a câmera na cena, ou aonde que os limites estão sendo vistos no foco, né? Então, isso é um ajuste de visualização, tá? O ajuste mais importante para mim de visualização, na real, são as guias de composição, né? Que é o que vai me ajudar, às vezes, a centralizar o meu modelo, se eu quiser ele, né? Quero centralizar, às vezes, um aspecto, ou se eu quero usar a regra dos terços de composição, né, que é uma regra que permite que eu saia um pouco do centro com o meu modelo, mas ainda mantenha ele de uma certa harmonia, né? Ou seja, aqui eu estou colocando um olho exatamente numa concentração de terços. Isso ajuda na leitura da imagem, né? Também tem os controles de diagonais, né? Que é aspecto áureo. Isso aqui é interessante ver se a informação que você está colocando, se ela de certa forma equilibra com as diagonais da cena, ou com essas diagonais aqui, né? Ou com esse eixo de diagonais, ou com esse eixo aqui, né? Isso é um bom jeito de trabalhar na composição. Lembrando que ainda tem outros valores da composição, além da posição dos elementos, né? Obviamente que o lado que vai estar claro, o lado que vai estar escuro, o contraste das coisas, tudo isso vai afetar a minha composição. Mas a princípio, você saber que a informação está bem posicionada, que ela está inteira, bem posicionada, que o que você quer mostrar está explicado, seria a primeira parte de um render, ou seja, fazer uma boa composição do conteúdo. Tá? Segunda parte seria iluminar, né? Ou seja, eu tenho isso aqui com a composição de imagem, né? Mas se eu for colocar aqui no modo render, não tem luz nenhuma, né? Tem a luz do mundo, porque meu mundo é cinza, né? Mas eu, na verdade, não tenho luz nenhuma, não tem nenhuma iluminação acontecendo aqui, tá? Agora eu vou começar com o meu trabalho de iluminação, e mesmo que você queira fazer uma coisa mais dramática, mais específica, é sempre bom usar o sistema de 3 pontos de luz, né? Então, o sistema de 3 pontos de luz, eu vou ter uma luz chave, né? Uma luz para contorno, que é o back, e uma luz de preenchimento, né? Então, vai ser uma luz para iluminar o tema, né? Ou seja, uma luz que vai iluminar o personagem, né?
uma luz que vai fazer o contorno do personagem, né? Ou seja, que vai iluminar o contorno dele, e outra que vai pegar as áreas mais escuras de sombra e gerar uma informação. Isso aqui é o básico de iluminação de estúdio, assim, então, o que precisa para explicar um tema fotografado. Obviamente que dá para brincar com a relação de valores entre eles, né, e também trabalhar com quem você acha mais importante para a cena. Então, às vezes, o seu backlight vai ser mais forte que o seu fill light, às vezes, o seu fill light vai ser a luz mais forte, né? Mas vamos começar com a primeira luz, né? Como eu estou fazendo um ambiente que parece um ambiente interno, eu vou colocar um spot. Esse spot, eu vou posicionar ele, né? Deixa eu vir aqui. Ele está bem fraquinho, não sei se vocês conseguem ver no vídeo aí. Mas eu vou aumentar daqui a pouco a força, tá? A primeira coisa que eu estou fazendo é ajustando, tipo, a direção de onde ele está vindo e a mira dele em relação ao meu objeto, tá? Então esse aqui é meu spot. Eu vou aumentar agora a força dele, porque vai ficar mais fácil para ver, né? Eu vou colocar ele de 100 watts. Aí, agora dá para ver o cara, né? Então aqui eu tenho uma iluminação do meu tema, né? Ou seja, eu coloquei uma força de 100 watts. Aqui tem uma distância aonde essa luz está pegando, que eu vou manter a padrão mesmo, né? Você tem um raio de espalhamento de onde a luz vai perdendo força, né? O fall off dela. Aqui, ó, eu tenho o shape do meu spot. Eu vou abrir ele um pouquinho e eu posso aumentar ou reduzir o borrão das beiradas dele, né? Então eu vou deixar ele bem parecidinho com isso aqui. Eu só vou abaixar ele um pouquinho mais. Tá. Aqui, ó, quanto mais frontal for minha iluminação em relação ao tema, né, mais difícil vai ser ver o contorno do personagem, né? Ou seja, eu estou perdendo aqui. Eu vou tirar essas configurações de visão aqui e vou vir para cá. Ou seja, no meu render eu não estou vendo o contorno, né? O contorno do personagem com clareza. Então, por causa dessa falta de contorno, é que eu vou ligar o backlight, né? Então, eu vou vir aqui no meu spot, tá? E vou duplicar o meu spot aqui e vou colocar ele como backlight. Ou seja, ele é uma luz que vai servir para eu fazer o contorno do modelo, né? Se eu desligar um dos spots, né? Vou ver que aqui eu estou trabalhando com essa noção de contorno do personagem e aqui com o preenchimento dele, tá? Então, eu posso alterar, aumentar isso aqui, fazer ele mais borrado, né? Eu posso brincar com esse recurso de iluminação, mas o mais importante aqui é o que eu estou iluminando, ou seja, tipo, quais são as informações que eu estou iluminando, né? E como está saindo. Por fim, eu tenho que iluminar a parte que está escura aqui no personagem. Ou seja, essa área aqui toda tem detalhe, e esses detalhes estão sumindo por falta de luz, né? Ou seja, eu coloquei uma luz para ser o meu backlight, uma luz para ser o meu key light, ou seja, a luz, opa, eu escrevi fey light, key light. E agora eu vou colocar uma lâmpada aqui para ser o meu fill light.
Aqui eu posso colocar em vez de colocar um spot, eu vou colocar um point light mesmo, né? E eu vou configurar esse point light para ele fazer esse serviço de preenchimento. Vamos imaginar que seria a luz de retorno mesmo, né? Não vamos pensar que ela é uma luz direta acesa, não. Vamos pensar que ela é a luz que vem do chão para o personagem, por exemplo, né? Então essa luz, ela não precisa gerar muito especular, ou seja, ela não precisa gerar muito brilho e ela não precisa ser forte, né? Ela pode ter um limite de atuação menor, né? Ou seja, ela pode perder força rápido, ou seja, ela não precisa perder força, demorar tanto para perder força, né? Tava com, né? Então aqui 1 metro. Acho que 1,5 metro. É o suficiente para criar uns tons de cinza aqui, ó. Se você quiser, pode até desabilitar a criação de sombra dela. Ela não precisa projetar novas sombras, tá? E se você quiser, inclusive, deixar ela mais fraca, né? Porque ela é só um retorno de luz. Ou seja, ela é só para que meu modelo não tenha essa sombra escura, né? Essa sombra totalmente preta, né? E para ver um pouquinho mais do relevo do personagem. Tá? Então esse aqui é o básico de iluminação de estúdio. Ou seja, esse aqui é o beabá de iluminação de estúdio. O que eu vou fazer aqui de ajuste de luz pode ser os tons de cor, né? Ou seja, se eu tenho uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada quente na frente, uma lâmpada fria atrás, né? Vai me ajudar a definir essa relação de contraste, né? A mesma coisa vale para essa daqui. Se eu pegar o tom do terreno ou do chão que eu estou usando, né? Eu vou criar uma comunicação mais clara desse fundo aqui, tá? Eu estou usando o spot, que é luz de estúdio, mas eu poderia estar usando também o area light, que também é luz de estúdio, tá? Tanto o area light quanto o spot são luzes comuns para estúdio. O area light seria um painel de luz, né? Não seria uma lâmpada só, mas um painel de luz. O area light, vocês estão vendo que ele é, né, naturalmente mais forte, porque é como se fosse uma multiplicação desses elementos, tá? Outra coisa interessante do area light é que ele tem um tamanho. Então eu posso trabalhar ele como se fosse uma janela ou uma porta e aumentar o tamanho dele. O fato de eu aumentar o tamanho da luz em relação ao objeto é que ele começa a ter sombras mais suaves. Ou seja, se você tem luz correndo pela lateral do modelo, ou seja, tem luz que passa por um lado e por outro do modelo, então a sombra fica mais suave. E essa é uma coisa que a gente tem que pensar quando faz o render. Se eu quero sombras duras, vindo de uma lâmpada pequena, ou seja, uma lâmpada que ela é menor que o objeto que ela está iluminando, né? Ou se eu quero sombras suaves. Sombras suaves, elas vêm de uma lâmpada que é maior do que o objeto que ela está iluminando, né? Então, você vê que aqui ó, as sombras todas ficaram borradas, né? E ficaram mais suaves. Essa relação de hard shadow e soft shadow, né, ela é boa de saber e é boa de lembrar. Então, se sua lâmpada ela é menor que o objeto que ela está iluminando, ela vai gerar uma sombra dura, né? E se ela é maior, se a lâmpada ela é superior, ela vai gerar uma sombra suave. Tá? Aí aqui fica a gosto do quão suave ou quão duro você quer essa sombra. Também o quão forte, né, você quer que seja a keylight e o quão forte você quer que seja a backlight. Essa relação de contraste também é interessante para render, né? Ou seja, eu posso ter uma relação de backlight forte, então vou colocar um backlight de 300 aqui, e keylight fraco, né? Ou seja, onde a cor que predomina é a cor de trás.
Isso é muito comum a gente usar em iluminação noturna, né? Como se a luz fosse uma luz interna, né? Então o backlight ele manda isso, ou em pôr do sol, né? A gente forçar a luz de back ser mais forte que a luz principal, né? E pode ser o inverso também, né? Você pode ter uma lâmpada de backlight que é só um deixa eu pus um pouco demais, né? Ela é só um tom suave, né? E uma keylight que é muito forte, né? Então você tem esse controle. É comum para estúdio fotográfico, é comum a gente ter as forças de backlight e keylight equilibradas. Ou seja, o backlight e o keylight é equilibrado e o fill light é mais suave. Em noticiário, todas as luzes têm a mesma força, inclusive a luz de baixo, né? Ou seja, você tem um refletor embaixo que é para tirar as sombras do apresentador, né? Então isso é muito comum em noticiário de TV. Então aqui eu vou fazer, estava com 10, não acho, com 10. Parece mais um objeto e parece mais pegado, tá? Então a gente tem composição, né? Tipo a luz e a sombra. Depois a gente geralmente trata os materiais, a gente trata o shading, né? Por exemplo, se você fez uma escultura, você não tem necessariamente que fazer um shader muito elaborado. Você pode pegar um shader genérico, né? E só tratar, tipo, a rugosidade dele, né? Ou seja, se ele é muito liso, né? E muito brilhante, né? Se ele é metálico ou não. Né? Mas eu vou dar uma aula separada de materiais. Aliás, eu já tenho uma falando sobre como cada um desses objetos funciona. Aqui eu vou fazer só como efeito de processo. E vou colocar um objeto que tem um especular relativamente alta e uma cor levemente diferente da minha cor original aqui, né? E vou pegar o meu fundo e vou criar um material para ele que vai ser mais escuro, só para ter uma diferenciação de figura e fundo, tá? Também mudar a relação de especular e rugosidade dele aqui também, tá? Aqui, se você quiser testar algum efeito, já é interessante, por exemplo, você quer que ele tenha alguma intensidade de subsurface, né? Para parecer mais pele, ou mais cera, ou mais mármore, né? É interessante testar. Geralmente, você quer mais pele, né? Você vai ter uma cor mais avermelhada acontecendo, né? Por causa do sangue que percorre nele, né? Você vai ter uma intensidade suave aqui de subsurface. Se for muito, ele vai virar uma jujuba, né? Você ter alguma intensidade disso aqui, né? E, igual eu falei, a sequência de criação de render, ela passa pela definição de materiais, né? E ela termina nas definições de pós-produção. Ou seja, depois que você configura os materiais, você configuraria a pós-produção. No caso do Eevee, as ferramentas de pós-produção, elas são subordinadas ao painel de render, né? Então, eu vou voltar aqui para o meu layout. Porque alguns elementos, eles só vão ser possíveis se eu ligar eles, né? Ou seja, se eu fizer com que eles aconteçam. Então, aqui, ó, por exemplo, Ambient Occlusion, que seriam as sombras de proximidade, né? As sombras que um objeto provoca no outro por proximidade, ele só vai acontecer se eu ligar, né? Se eu não ligar ele, não vai existir. A distância e a força que ele vai acontecer também, né? Geralmente elas são sombras próximas, né? E gera um pouquinho mais de sombra onde a coisa tem contato, né? Ou seja, vai ter um pouco mais de escuridão
onde tem um contato, né? E quanto mais afastado, menos sombra um objeto provoca no outro. Só pensar qualquer coisa num dia nublado, olha debaixo de um carro para você ver como é que a sombra fica mais densa no centro, né? Como é que aquela oclusão acontece, né? O brilho geral que o objeto pode provocar também na minha cena, né? Tipo, o quanto de projeção de brilho ele pode fazer. Eu vou forçar um pouquinho mais essa lâmpada, só porque eu quero estourar um pouquinho esse brilho. Só vou forçar um pouquinho a lâmpada de cada um deles aqui. Tá? Não, mentira, eu não quero forçar essa aqui não, essa aqui eu quero manter com 100. Eu vou voltar lá no... Eu não sei se vocês conseguem ver quando é mais sutil pelo streaming, tá? Então eu estou mexendo em valores aqui e estou passeando neles para ver se no streaming vocês conseguem ver. Que eu sei que na gravação do OBS deve dar para ver. Mas aqui eu tenho um brilho que é opcional, né? Ou seja, eu posso criar esse brilho ou não, né? Mesma coisa a profundidade de campo. Vai ter blur se eu configurar um blur para ele, né? Então assim, vamos supor que eu tenho um objeto lá atrás. Vou colocar uma bola. Eu estou colocando metaball, viu? Vocês têm uma ideia de como que eu estou, né? Esse metaball aqui, ó, eu vou fazer um material para ele. Eu vou criar um material para ele e vou configurar também ele para... Deixa eu ver o que eu quero dele aqui. Opaco, pode ser. Deixa eu criar uma emissão para ele aqui, só para vocês verem ele. Ou seja, eu estou colocando um objeto ali no fundo. Eu vou tirar esse gloom aqui porque eu quero mexer com o blur, né? Eu não quero que vocês confundam um com o outro. Então, eu vou desabilitar o bloom, então dá pra ver que o objeto tá nítido ali, né? E aí eu vou na minha câmera configurar a profundidade de campo da minha câmera, né? Ou seja, minha câmera ela não tem desfoque, mas eu posso criar um desfoque. Isso é interessante porque eu posso ressaltar o meu tema, né? Eu posso ressaltar o meu tema aqui, né? Eu posso inclusive pegar o próprio Suzanne para definir o ponto de foco. Eu prefiro configurar na mão, mas isso é muito preferência minha. Eu gosto de ficar mexendo nos valores, né? Onde é que o foco para, né? Quantas lâminas de desfoque ele tem, qual é a rotação dessas lâminas, qual é a proporção delas, né? Se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que o desfoque vai ganhar um formato diferente, né? Ou seja, se eu estiver fazendo uma proporção comprida, ele vai ficando mais verticalizado, né? Se eu colocar aqui, vai girando o borrão, né? O formato do borrão, tá? E aqui quantas lâminas de borrão ele faz, tá? De novo, pode ser uma configuração
que aqui deu pra ver bastante, tipo, como é que a proporção pode afetar o jeito que o borrão acontece. Né? Um pouco demais. Isso aqui é interessante, igual eu falei, que você está compondo uma cena, né? E você sabe que você pode ter coisas na distância, né, que tem uma nitidez diferente das coisas que você quer que a pessoa preste atenção, né? Então quer dizer que você pode ter um acabamento um pouco mais fotográfico, né? E por causa de um acabamento um pouco mais fotográfico, você pode entregar às vezes um objeto mais convincente, né? Que eu vou deixar por aqui por enquanto, né? Lembrando que, né, que com e sem o desfoque. Se você não tem necessariamente um elemento de fundo, mas você está dando um zoom no objeto, é comum que esse desfoque aconteça numa lente. Se você coloca isso num render, meio que você está juntando as duas coisas, né? Então, é bom olhar fotografias, é bom olhar foto para ver onde as pessoas estão usando blur, né? Então, geralmente, foto em cidade, você vai ter um monte de borrão no fundo, né? De várias cores. Então, você pode ter um objeto no fundo que faz a sensação de que tem lâmpadas lá atrás, né? Não precisa ser necessariamente uma lâmpada no fundo para poder gerar essa sensação de que o seu render está numa cidade, né? Isso é muito comum em fotografia, né? Muito comum o pessoal usar desses recursos do blur para melhorar a composição né, de uma cena. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar esses metaballs. Então, tanto no zoom é comum acontecer, como você vai ver que é uma coisa que se usa em fotografia. Tá? Deixa eu voltar aqui nos meus Bloom. Aqui, o Subscattering Surface que eu liguei, aqui é as configurações dele. Se você tem deixa eu dar um zoom out aqui. Algumas lâmpadas, elas geram, deixa eu voltar aqui com um pouco desse especular desse objeto. Acho que eu tirei o especular dele inteiro. Mas você pode ter alguma reflexão nos seus materiais ou na configuração geral. Então, essa é uma reflexão de tela, não é uma reflexão precisa, não é igual um ray tracing, tá? Mas você consegue ter alguma reflexão. Acho que nada aqui meu está refletindo porcaria nenhuma. Né? Se for animado, você tem controle de motion blur. E você também tem controle de qual volume que as luzes podem gerar. Né? Se você quiser as minhas já estão gerando algum volume, né? Elas já geram algum tipo de volume, ou seja, elas vão parecer que tem densidade, que elas afetam a cor à frente da lente. Né? De novo, no Eevee, essas configurações todas elas estão aqui de pós-produção e elas vão variar, essas configurações elas variam de render para render. Se eu for para o Cycles, que é se eu for para o Cycles, você vai ver que some um bocado de coisa aqui, elas deixam de existir como opção dentro desse espaço, né? Ou seja, elas passam a ter que ser tratadas depois na pós-produção. Né? Ou seja, as configurações que eu quero ter de efeito, elas passam a usar o editor de composição de cena. Né? Ou seja, você começa a ter camadas de render e tratamento posterior. Né? Então é um procedimento que dá para fazer todos os recursos que a gente viu antes, né? Você consegue fazer todas as outras coisas, mas com uma precisão muito maior e com uma liberdade maior. Só que é muito tenso, porque eu não sei se vocês perceberam,
e eu vou fazer de novo. Olha a diferença de desempenho para eu mostrar o resultado final do Eevee. E quando eu pulo para o Cycles, olha o tempo para ele chegar numa imagem tosca, de baixa resolução, né? Com 32 amostras só. Então o tempo fica muito inviável, né? Nossa, Raíssa, só agora que eu vi que você tinha perguntado uma coisa sobre o volume. É... O volume de qual das coisas que você está perguntando? Só agora que eu vi, tinha uma pergunta, desculpa. Cara, eu não lembro. O que eu fiz com o mundo? Não, não coloquei nenhum ainda. Tem que colocar algum. Eu não mexi. No mundo eu só coloquei ele preto. Eu não mexi em nada dele. Provavelmente eu tenho que colocar alguma coisa, né? Para ficar interessante. Para reflexão, por exemplo, né? Pra você fazer umas reflexões meio roubadas, é importante que tenha uma imagem, né? Pois é, eu gosto bastante do resultado que os renderizadores do Blender padrão trazem. Eu acho eles muito bons mesmo, né? Eu acho que eles trazem um resultado bom. O, Acho bem legal, assim. Dá para entregar esse render aqui, ó, né, na hora que você soltar a imagem e produzir, né? Porque esse aqui é o meu preview. E ainda fica um pouco melhor na hora que você solta o render, né? Na hora que você vem é, nas opções de render aqui, ó, né? No render image, ele vai usar todas essas amostras para fazer a imagem. Aqui eu estou usando só 16 para ver. Né? Então eu estou usando 16 amostras de imagem para desenhar isso aqui. E se eu tocar o render aqui, ó, de imagem, ele vai processar com 64, fica bem mais preciso. De novo, vai perder um pouco de desempenho, né? Mas fica muito. Ou seja, é um render com uma qualidade bem legal, sabe? Então você entrega no Eevee uma qualidade final, assim, bem profissional, né? Tipo, é um negócio meio assustadorzinho, assim, que o pessoal do Blender fez com o Eevee, né? Que é fácil de configurar, é rápido de mexer e gera um resultado bacana. Então, a gente vai, na verdade, pegar os modelos que vocês quiserem pegar, na verdade, os modelos que vocês acharem que são interessantes, e a gente vai gastar as nossas próximas aulas construindo um render dessa imagem, tá? Eu ainda vou dar alguma aula sobre configuração de material e essas coisas, né? E, e vou voltando nos temas em cada render. Ou seja, em cada render eu vou voltando em luz, voltando em pós-produção. Mas acho que com o que eu tenho aqui, ó, já dá para fazer o trabalho pedido. Ou seja, eu já passei o suficiente para fazer o trabalho que se pede, né? E aí nas próximas aulas a gente vai só enriquecendo a qualidade possível, tá? A entrega para o render é para o dia 14 de junho. Que é para vocês terem bastante tempo mesmo, para se quiser fazer um modelo novo, se quiser, né, investir em algum outro aspecto do modelo, se quiser refazer alguma parte, vocês terem algum tempo. Tá? Então, eu vou, mais tarde, esse vídeo vai estar disponível para vocês, né? E já tem 2 vídeos sobre isso, né?